Salve, salve apaixonados por som automotivo. Mais uma vez o Edu do canal Edu Som, né? Vamos trazer o conteúdo aí novela de macho do som automotivo 2026 de volta, tá? Depois de 2 anos aí, ó, que ficamos afastados do canal, e a gente vai começar a trazer conteúdo de novo. Desculpa aí se a tela, se a imagem balançar um pouquinho, porque no dia da gravação aqui hoje tá um dia meio frio e tá ventando bastante, tá? Então se a imagem sair um pouco trêmula, é porque o tripé tá movimentando aí. A dúvida que o pessoal me pergunta muito, e eu acho que você já se perguntou: e aí, o grave frontal na frente da caixa, frontal, ou grave na caixa invertida? O grave invertido para dentro da caixa. Você já deve ter se perguntado: qual toca mais para você? O grave frontal ou o grave invertido? Então eu vou dizer a experiência minha. Vai depender muito do projeto, da caixa e do horn. O horn quer dizer o canhão. Para quem está no Nordeste aí, o canhão, né? Então geralmente quando o pessoal inverte a caixa, ninguém faz uma caixa frontal e inverte o alto-falante. Isso aí é raro de você ver. Tem uns caras que faz, mas eu acho que até esteticamente fica feio. Que é aquela caixa frontal para frente reta e o grave atrás ali todo para trás sem nenhum tipo de horn. O que eu vejo ali? Que o pessoal tem um ganho na questão da caixa com horn, que é a caixa canhão. A famosa caixa Euclides ou a caixa DG ou a caixa corneta, né? O que tem? O grave ele fica lá no fundo da caixa, aí ele tem uma câmara, né, traseira, e ele tem o horn dianteiro. Então ele tem o ganho de litragem, o ganho de duto e o ganho de horn. Então são 3 ganhos de uma forma mais específica para vocês. Então muita gente vai falar para você que é leigo no som: ah, o frontal toca menos, o grave é mais perto, e o que eu vejo o pessoal falar que o invertido taca mais longe. Por quê? São 3 ganhos que você tem na caixa: litragem, duto e horn. Porque geralmente o alto-falante fica escondido lá atrás, lá dentro, e ele tem uma espécie de uma corneta que vai arremessar o grave muito mais longe. Então, na minha concepção, o grave invertido vai tocar mais, porque você tem 3 ganhos. Por que no frontal não vai ter isso aí, né? A não ser que você faça uma caixa corneta frontal. Mas geralmente a grande maioria vai comparar esses dois tipos de caixa e não é com uma caixa frontal com uma corneta. Então o que o pessoal utiliza? Só o grave frontal. Então vai ter o ganho da litragem, o ganho do duto, mas não vai ter o ganho do horn. Então logicamente que na minha concepção o invertido vai tocar mais. Então se fosse para desempenho, eu montaria o grave invertido. Pela questão de ser utilizado o horn, que é chamado de canhão aí na região do Nordeste, o canhão da caixa. Então aquilo aí são 3 ganhos, né? Como eu expliquei já, né? Vou falar só mais uma vez, esse já deve estar de paciência cheia já. Ganho de litragem, ganho de duto e ganho de horn, que é o canhão que vocês utilizam. Então são 3 ganhos. Então não vou falar o vídeo de uma forma genérica, então, mais fácil para quem é leigo, que o grave invertido vai tocar mais nessa situação. Em que situação que ele não vai tocar mais? Na onde não existe o horn, onde o cara só fez uma caixa frontal e simplesmente inverteu ele. Então nessa situação não vai tocar mais, porque não se tem esse ganho a mais. Porque se as duas forem bem dimensionadas, o cara tiver as duas, tiver a litragem boa, na frequência correta, o duto na frequência correta, elas têm que ter um som pelo menos parecido. Lógico, pelo seguinte fato de um tá invertido e o outro tá frontal, vai ter diferenciação de som. Isso aí é uma coisa que é lógica, entendeu? É lógica. Por exemplo, se a gente montar 10 som, cara, 10 som, a gente comprar os módulos tudo igual, a gente montar as mesmas caixas, tudo mesmo, não vai ter nenhum que vai tocar igual.
mesmo fazendo o mesmo corte de frequência. Um vai ter uma SPL a mais, um vai ter um grave diferente, eu não sei porquê. É uma coisa do som, cara, do som, entendeu? Isso é comum. Por exemplo, o cara chega, monta um som, aí vê o do fulano, vai lá e monta igual. Infelizmente não toca igual do cara. Não sei, cara. Pode fazer a mesma regulagem, o mesmo tudo. Se no som fosse fácil assim, igual o pessoal pensa, era todo mundo tinha um som bom. Vê um som de uma carreta com 4 alto-falantes, vai lá e copia o projeto do cara, pega projeto de caixa, pega os amplificador, usa a mesma bateria, usa a mesma regulagem, o mesmo processador e não vai ter o mesmo som que o cara. Que loucura, né, cara? Sei como um som automotivo não é receita de bolo. E às vezes eu venho aqui, explico, falo alguma coisa pra vocês e tem gente que me castiga. Pô, mas você tem que aprender a trabalhar com som. Pô, não sei o que. Tem gente que não tem não tem nenhum perfil. Não tem nenhum perfil, uma capa no YouTube e tá lá criticando a vida dos outros, falando que os outros não sabem mexer com som. Lembrando vocês que isso aqui é uma opinião minha. Se você tem a sua opinião, você é montador, você é instalador, eu respeito você, tá? Só que assim, não, discordou comigo, quer deixar o dislike, quer deixar um comentário? Pelo menos deixa um comentário útil, uma crítica construtiva, ou não ofenda ninguém nos comentários, nem eu, nem a minha empresa. Eu só vim aqui dar meu ponto de vista, entendeu? Eu tô no som automotivo, que eu tenho canal no YouTube é desde 2011, mas eu tenho muito mais tempo que eu tô no som automotivo. Então hoje foi só isso aí. E assim, pro vídeo não ficar só aqui no YouTube, compartilhe nas redes sociais, né? Não posso falar o nome das redes, mas vocês já sabem, né? Então compartilha aí no WhatsApp e nas outras redes. Valeu? Fui! E esse foi o comparativo entre a caixa invertida e a caixa frontal.